Células de E. coli. Estas células procarióticas replicam-se mais rapidamente e de maneira eficiente. Parte do processo de reprodução assexuada é a capacidade das células para fazer cópias idênticas de seu DNA antes de ocorrer a divisão celular. Células procarióticas que se reproduzem por fissão binária contam com rápido e preciso processo de replicação de DNA para assegurar as futuras gerações de células com as mesmas instruções genéticas da célula da mãe. As estruturas ajudam o DNA na velocidade e precisão de replicação. DNA de cadeia dupla é um polímero de duas cadeias de nucleotídeos que são hidrogênio, ligados um ao outro para formar uma dupla hélice. Os nucleotídeos são moléculas que consistem de um açúcar, desoxirribose e um fosfato, e uma das 4 bases de nitrogênio. As ligações fosfodiésteres são constituídas por grupos alternados de açúcar e fosfato. As bases de nitrogênio incluem citosina, timina, adenina e guanina. Citosina forma 3 pontes de hidrogênio com guanina. E timina forma 2 pontes de hidrogênio com adenina. Isso é chamado de emparelhamento de base como complementares. A dupla hélice terá uma vertente orientada de 5' para 3' em relação ao grupo hidroxilo do açúcar desoxirribose. E a outra vertente orientada de 3' para 5', mostrando a natureza antiparalelo dos filamentos de DNA. O emparelhamento de bases complementares na estrutura de DNA permite que a replicação seja executada de forma semi-conservadora. Cada cadeia de molécula de DNA é utilizada como modelo para a criação de uma nova fita dupla. A replicação começa com o DNA de cadeia dupla sendo separado e cada cadeia original, chamado cordão progenitor, é utilizado como molde para a base complementar do emparelhamento de nucleotídeos para fazer a replicação de 2 novas moléculas. A replicação do DNA ocorre em 5' para a direção 3', adicionando novos nucleotídeos ao final de 3' da cadeia recém-formada. A replicação do DNA começará em uma área específica da molécula chamada de origem de replicação. A origem de replicação indica a área de replicação ativa, a chamada forquilha de replicação. Para entender a complexa replicação de DNA nos organismos eucarióticos, os cientistas estudaram primeiramente a replicação em modelos procariotas, como E. coli. Um número de enzimas são necessárias para a replicação proceder, uma vez que a forquilha de replicação é estabelecida. A helicase separa as cadeias da dupla hélice e proteínas de ligação estabilizam as novas regiões de cadeia simples. Girase DNA é usada para garantir que as áreas de cadeia dupla no exterior da forquilha de replicação não façam novelos. Uma vez que a forquilha de replicação é estável, DNA polimerase catalisa a adição de novos nucleotídeos à acrescente cadeia filha. Outras proteínas, tais como grampus beta e grampo carregador, ajudam a segurar o DNA polimerase em lugar do DNA. Sequências curtas de RNA, chamados iniciadores, têm de ser emparelhados com o fio molde pela enzima primase, porque o DNA polimerase não pode começar a adicionar nucleotídeos sem um iniciador. A replicação de ambas as cadeias ocorrem ao mesmo tempo, uma usando a síntese contínua e a outra usando a descontínua. A síntese contínua ocorre de 3' para 5' da cadeia original que a conduz. Novos nucleotídeos são adicionados no final da 3', movendo-se continuamente em direção à expansão da forquilha de replicação. A síntese descontínua ocorre da cadeia principal, que está orientada em 5' para 3', chamado de cadeia atrasada, e são concluídos em segmentos, chamados fragmentos Okazaki. A replicação a partir desses fios utiliza primase para adicionar iniciadores à frente da 5' final do fio atrasado. DNA polimerase 3 adiciona sequências curtas de nucleotídeos, os fragmentos de Okazaki, para o iniciador preencher a lacuna. Como a hélice está aberta, todo esse processo se repete até que toda a cadeia é replicada.
DNA polimerase 1 substitui os iniciadores de RNA com nucleotídeos de DNA, e ligase DNA é usada para assegurar a ligação entre os fragmentos e a substituir nucleotídeos. Uma vez que a fita original e as fitas atrasadas tenham concluído a sua replicação, duas cópias idênticas da molécula de DNA é o resultado. O processo de replicação de DNA permite dividir ativamente células bacterianas, certificando que todas as células filhas tenham as mesmas instruções genéticas da célula de origem, o que lhes permitem funcionar da mesma maneira. Assim, as populações bacterianas podem crescer aumentando o número de indivíduos na colônia.